Amém. Agora sim. Amém. Amém, irmãos. Graça e paz, amém? Amém. Como o Daniel disse, o pastor Rafael não está presente hoje, né? Ele foi fazer uma pequena viagem, mas amanhã ele já estará de volta. Então, no próximo domingo, ele estará aqui conosco, amém? Então, hoje nós estamos aí incumbidos de trazer a palavra do Senhor, amém? Os irmãos orem aí por mim, que dê tudo certo em nome de Jesus, amém? Então, o tema da nossa palavra nessa noite é os benefícios de fazer parte da família de Deus, amém? O texto base está lá no livro de Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 19, que diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar? Pai, nós colocamos, ó Deus, nessa hora diante do Senhor, ó Deus, este momento, ó Pai, da Tua palavra. Senhor, nós cremos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor tenha uma porção separada para cada um de nós nessa noite. Nós cremos, ó Deus, que estamos aqui porque nós queremos mais do Senhor. Nós queremos, ó Deus, ouvir a Tua palavra. Nós queremos, ó Pai, ser ministrados. Por isso, ó Deus, nós te pedimos que o nosso coração, ó Deus, seja como uma terra fértil, Pai, para que a semente da Tua palavra venha a ser semeada, e esta semente venha a frutificar, e ela venha, ó Deus, mudar a nossa vida, Pai. Usa cada um de nós, ó Pai, nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Acho interessante que quando nós lemos esse versículo do livro de Efésios, no final do versículo, o escritor diz: vós sois família de Deus, amém? Então, irmãos, eu acho que isso é algo assim tremendo, quando nós paramos para pensar, quando nós imaginamos que Deus nos fez alguém que faça parte da família dele, amém? Irmãos, isso não é pouca coisa, isso é muita coisa. Então olha para o irmão que está aí do seu lado e fala para ele: nós somos da família de Deus, amém? Então, irmão, quando nós falamos isso, quando você ouve alguém falar para você que é da família de Deus, que você é da família de Deus, isso tem que alegrar o seu coração. Você tem que ficar alegre com isso. Sabe por quê? Porque para você fazer parte da família de Deus, Jesus veio. E ali na cruz do Calvário, Ele morreu por você, para que você hoje estivesse aqui e você fosse feito família de Deus. Amém? Então isso não é pouca coisa, isso é muita coisa. Então nós temos que valorizar isso. Amém? E quando nós vemos a Bíblia, quando nós começamos a ler a Bíblia em Gênesis, quando o homem caiu, e nós lemos a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, nós vemos o Senhor buscando reatar a aliança dele com o homem. Por que Deus queria fazer isso? Deus tentou de várias formas. Nós vemos ali patriarcas, profetas, e nada deu certo. Mas aí Deus teve a ideia, Jesus falou: não, eu vou lá. Eu vou reconciliar esta família, eu vou unir de novo essa família, e na cruz Ele uniu essa família, amém? Por quê? Porque o propósito de Deus para nós é que nós possamos fazer parte da família dEle, amém? Nós vemos que no mundo hoje, né, quando nós nascemos, nós fazemos parte de uma família, amém? Você tem a sua família natural, os seus pais, os seus irmãos, filhos, filhas, tios. Você faz parte de uma família, mas você tem que entender que o propósito de Deus é que você também tenha uma família espiritual, amém? Como nós naturalmente falando temos uma família e temos uma casa, o propósito de Deus também é que você tenha uma família e que você faça parte desta família em uma casa, e esta casa é a igreja, amém? Por isso, se você está aqui nessa noite, glória a Deus, você faz parte de uma família e você está na sua casa nessa noite, amém? Então nós cremos nisso, irmãos, que o propósito de Deus é que nós possamos ter uma família. Mas Deus, Ele criou o ser humano, mas nem todos os seres humanos, nem todas as pessoas, elas são chamadas de filhos de Deus, amém? Nós nos tornamos filhos de Deus como? Quando nós nascemos do nosso pai, da nossa mãe? Não. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Desta forma, nós nos tornamos não somente criatura, mas nós nos tornamos filhos. Amém?
Então você hoje é chamado filho de Deus, por quê? Porque você creu que o Senhor Jesus, através do sacrifício dele ali na cruz, morreu por você, se sacrificou por você. Para quê? Para que você fosse feito filho de Deus. Para que você tivesse uma família, não somente natural, mas uma família espiritual. Amém? Então, talvez as pessoas, muitas vezes elas têm dúvidas. Mas como que é isso? É somente eu crer? É somente eu confessar? É somente eu falar? E as pessoas muitas vezes elas ficam pensando, mas como é isso? Como isso acontece? E às vezes nós queremos transformar algo fácil, algo, em algo muito difícil, muito complicado, e as pessoas complicam as coisas. Irmãos, as coisas de Deus são assim. O mundo aí fora, muitas vezes eles pensam que para nós, e ensinam e pregam, para que você conquistar algo, você tem que dar alguma coisa, você tem que pagar alguma coisa, você tem que fazer um sacrifício, você tem que fazer uma penitência. Mas o Senhor não. Sabe por quê? Porque Cristo já fez ali na cruz, Cristo já pagou o preço, Cristo já morreu. O que você tem que fazer é apenas crer, é apenas acreditar. Amém? Isso nos mostra, tem um texto no livro de João, no capítulo de número 3, versículo de número 1, um homem chamado Nicodemos. Nicodemos era um homem mestre da lei, era um homem que tinha um conhecimento tremendo. Naquela época era um homem que sabia de tudo, as leis. Nicodemos sabia de tudo, era um fariseu muito conceituado, um homem de posses, um homem rico, um homem conhecido ali em Jerusalém. Mas Nicodemos, ele se achegou a Jesus, ele marcou um encontro com Jesus à noite. Por quê? Porque ele não queria que ninguém visse ele ali com Jesus. Por quê? Porque ele queria entender isso, ele queria entender como é que fazia para nascer de novo, como é que fazia para ser chamado filho de Deus. E nós vamos ler agora esse texto de João 3, versículo de número 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu-lhe Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus senão nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Amém? Então Jesus ali se encontrou com Nicodemos. Como eu disse, Nicodemos era uma pessoa que sabia de tudo, conhecia de tudo. As leis, ele era uma pessoa letrada. Ninguém tinha um ponto para falar sobre Nicodemos, mas Nicodemos não entendia como ele poderia nascer de novo. Então Jesus se encontrou com ele e Jesus tentou explicar para ele. Jesus tentou mostrar para ele o que ele deveria fazer para nascer de novo. E Jesus foi ele, não entendendo o que Jesus falava, ele falou: mas como pode um homem nascer de novo? Ele vai voltar para o ventre da sua mãe, ele vai nascer pela segunda vez, eu já sou um velho, como que isso vai acontecer? Aí Jesus fala com ele: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então Jesus estava tentando ali mostrar para Nicodemos. Muitas vezes nós estamos na mesma posição que Nicodemos. As pessoas aí fora, muitas vezes elas estão da mesma maneira. São pessoas que seguem a lei, são pessoas que têm conhecimento, são pessoas que se acham pessoas muito boas. A Bíblia diz que Nicodemos era alguém que ninguém tinha uma vírgula para falar dele. E muitas vezes nós estamos assim. As pessoas aí fora estão assim, pessoas que nós conhecemos estão assim, Não seria muito mais fácil Jesus chegar e falar de novo o nascimento com a mulher samaritana? A mulher já teve 5 maridos e o que ela estava hoje não era dela. Não era mais fácil Jesus falar de novo o nascimento com algum pecador? Era mais fácil.
Por quê? Porque quando nós olhássemos para a vida daquela pessoa, nós iríamos falar, esse aí está perdidinho. Esse aí, só Deus na vida dele. Como muitas vezes nós olhamos para muitas pessoas aí fora e falamos, esse aí, só Deus na vida dele. Mas aqui há um paradoxo, porque nós vemos uma pessoa que ninguém tinha nada para falar dele. Mas ele não tinha o principal, irmãos, na vida dele. Ele não fazia parte da família de Deus. Ele não tinha confessado a fé no Senhor Jesus. Ele até acreditava nos milagres que Jesus fazia. Ele até acreditava que Jesus vinha da parte de Deus. Mas ele não sabia daquilo que Jesus veio fazer, morrer por ele. E através do sacrifício de Jesus, ele iria nascer de novo. E muitas pessoas estão assim, irmãos, aí fora. Muitas pessoas estão perdidas. Muitas pessoas aí fora hoje estão no engano. Mas nós devemos anunciar aquilo que um dia nós ouvimos. Nós devemos confessar essa fé que nós temos para as pessoas aí fora. Por quê? Porque o propósito de Deus é esse, que a casa dele fique cheia, que a família dele cada vez mais venha crescer. Mas para essa família crescer, irmãos, você tem que ser a boca do Senhor aí fora. Assim como alguém um dia falou para você, assim como alguém um dia declarou essa verdade na sua vida, você também tem que fazer isso. Você tem que usar daquilo que um dia você recebeu para falar para as outras pessoas. Porque nós não sabemos o dia nem a hora que o Senhor Jesus irá voltar. Então, nós devemos usar o tempo que ainda temos. Nós devemos, no tempo que nos resta ainda, falar do máximo de pessoas que nós conseguimos. Amém? Então, como nós cremos nisso, né? Nicodemos não conseguiu entender, mas nós entendemos que nós fazemos parte da família de Deus quando nós confessamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, quando nós cremos nessa verdade, quando nós aceitamos o Senhor Jesus de todo o nosso coração. Então o Senhor, Ele pega e nos insere na família dEle, Ele nos transforma de criatura e nós viramos filhos. Amém? Então esse é o segredo. Não tem que pagar nada. Não tem que dar nada, não, apenas tem que crer, apenas tem que declarar esta verdade, amém? E o Senhor, Ele nos insere em uma família, Ele nos insere em uma casa. Hoje nós fazemos parte da família de Deus. Deus nos inseriu na casa dEle, que é a igreja, né? Nós temos muitas casas espalhadas aí fora, muitas placas, muitos nomes, mas glória a Deus que você está aqui na Casa Manaim, São Vicente, amém? Você poderia estar em outras casas, mas Deus escolheu essa, amém? E quando nós nascemos, né, em uma família, nós levamos o sobrenome daquela família, não é verdade? Você tem o sobrenome dos seus pais, você tem o sobrenome que foi herdado de alguém. E você também, quando nasce de novo, quando você faz parte da família de Deus, você herda o nome daquela família, amém? Então você herdou o nome Manaim São Vicente, amém? Você faz parte da família Manaim São Vicente, glória a Deus. Então você tem que se sentir um privilegiado por isso, amém? E quando nós olhamos para a família de Deus, irmãos, muitas vezes nós temos que entender, isso é algo que muitas vezes alguns irmãos não entendem. E muitas vezes nós, em algum determinado momento da nossa vida, nós tropeçamos nisso. Que nós não compreendemos como toda família natural, a família chamada igreja, ela não é uma família perfeita. Não é perfeita, irmãos. Por quê? Você é perfeito? Não somos, nós não somos perfeitos. Se nós não somos perfeitos, a nossa família também não é. Vai ter algum irmãozinho que é mais agitado, vai ter algum irmão que é mais quieto, vai ter algum irmão que fala bastante, outro que não fala, mas essa é a família. Como a sua família natural também não é ninguém igual, ou não é perfeita, a nossa família natural, espiritual, também não é. E isso é algo que nós devemos entender, não é verdade? Por quê? Porque como a nossa família natural vai falhar, talvez a espiritual também vai falhar. Talvez algum irmão vai falar alguma coisa que você não vai gostar. Talvez algum irmão vai fazer algo que você vai falar, meu Deus, por que ele fez isso? Mas isso é natural. Por quê? Porque nós estamos em um processo.
Você está sendo tratado por Deus. Deus está trabalhando na sua vida. Então quando você vê o irmãozinho fazendo alguma coisa, não julga ele. Sabe por quê? Porque está num processo assim como você. Amém? Então você tem que ser o quê? Um irmão na vida dele. Irmão, não faz isso, olha, faz dessa maneira que é melhor, faz isso que isso vai ser melhor para você. Faça isso, seja um instrumento de Deus para ajudar o seu irmão. Seja um instrumento de Deus para levar o seu irmão a ser cada vez melhor. Não pedra de tropeço, não acusador, porque muitas vezes nós vemos isso. Amém? Então, quando nós fazemos parte de uma família, nós temos muitos benefícios, não é verdade? E fazer parte da família de Deus também não é diferente. Nós podemos, usar o mesmo nome, nós temos uma casa, nós temos muitos irmãos, nós nos alimentamos aqui na casa de Deus, nós temos um refúgio que é a igreja, nós temos uma herança, amém? A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus. Então tudo aquilo que você precisa, Deus já conquistou, Jesus já conquistou ali na cruz por você. Você é herdeiro de Deus. E às vezes nós não nos apropriamos disso. Por quê? Porque nós não temos essa revelação que nós somos da família de Deus, que nós somos filhos de Deus, que Deus é um Pai que te ama. Nós não temos essa clareza, nós não temos essa revelação. E muitas vezes nós não nos apropriamos daquilo que Deus tem para nós. Não é verdade? Então você tem que saber os benefícios que Deus tem para você. Aqui na família de Deus você é protegido, amém? O pastor ora pela sua vida, né? Você é coberto de oração, os irmãos lá na cela oram por você. Talvez quando você está passando por um momento de dificuldade, os irmãos ali estendem o ombro para você. Então aqui você tem muitos benefícios de fazer parte de uma família. Como também a sua família é natural, você também tem vários benefícios. Na espiritual não é diferente. Mas nós sabemos, irmãos, que tem muitas pessoas que hoje, elas não fazem parte da igreja, né? Elas preferem seguir uma carreira solo. Nós chamamos, aqui, né? E depois da pandemia, nós vemos que esse movimento cresceu muito, né? As pessoas falam, eu acredito em Deus, né? Sei quem Jesus é, mas eu não quero igreja. Eu não quero, né? Para mim não. Eu sirvo Deus aqui na minha casa. Mas nós cremos que esse não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que você esteja na comunhão dos irmãos. O propósito de Deus é que você se reúna todos os domingos com a sua família espiritual, às terças-feiras na célula, amém? Esse é o propósito de Deus. Mas nós sabemos que muitas pessoas não acreditam nisso. E como nós fazemos parte da família de Deus, nós somos beneficiados por isso, aqueles que não fazem parte, eles sofrem perdas com isso. Quais seriam essas perdas? Nos momentos de dificuldade, porque nós sabemos que o dia mal chega para todo mundo. Você já passou pelo dia mal na sua vida? Você já passou por um momento de dificuldade? Quantos já passaram? Eu já passei por vários. Mas o que faz muitas vezes a gente avançar, a gente romper, a gente prosseguir, a gente não cair e ficar lá, é o quê? Nós sabemos que nós não estamos sozinhos. Nós sabemos que nós temos irmãos que estão orando por nós. Irmãos que estão ali dando uma palavra de consolo para nós. E esses irmãos que estão caminhando sozinhos, eles não têm isso. Esses irmãos também não têm pessoas sábias, pessoas de Deus, para lhe darem um conselho, para dar uma palavra de conforto, para falar e ser instrumento de Deus na vida deles. Por quê? Porque estão sozinhos. Essas pessoas também, elas não têm ninguém para concordar com elas nas suas orações. É importante nós orarmos lá no nosso quarto, secreto. Isso é bênção, é de Deus. Mas também é importante quando você está reunido com o corpo de Deus, com a família de Deus, e os irmãos oram por você, e os irmãos concordam com a sua oração, e você ali junto com os seus irmãos na célula, os irmãos estendem a mão e declaram a oração do Senhor sobre a sua vida. Isso não é bênção? Isso nos encoraja, isso nos fortalece, isso nos dá mais força. Mas esses irmãos que caminham sozinhos, eles não têm isso. Por quê? Porque decidiram andar sozinhos, porque estão sozinhos no caminho. E outra coisa também que eles não recebem, eles não estão debaixo da unção da sua liderança.
não estão debaixo da unção do pastor, não estão debaixo da unção do seu líder de célula. Por quê? Porque decidiram caminhar sozinhos. E isso, irmãos, é algo que faz com que a nossa caminhada seja muito difícil. Isso faz com que você pode até começar a caminhar, mas vai chegar um determinado momento da sua vida que você vai parar. Por quê? Porque você não tem ninguém para caminhar ao seu lado. E isso, irmãos, é muito difícil. Eu digo a vocês que isso é algo impossível. Não tem como caminhar sozinho. Não dá. É impossível. Porque nós sabemos que os dias em que nós vivemos são dias maus. Nós sabemos que os dias que nós estamos aí, cada vez mais, está mais complicado, está mais difícil. Então, se muitas vezes nós, com os irmãos conosco, é difícil, imagina sozinho. Então, nós não podemos deixar que pequenas coisas nos tirem da comunhão da nossa família. Nós não podemos deixar que muitas vezes as artimanhas do diabo, as mentiras do diabo, né? Porque o diabo ele é mentiroso, ele gosta de semear contenda, ele gosta disso. Mas nós não podemos deixar que essas coisas nos tirem da comunhão da igreja. Nós não podemos deixar que isso, muitas vezes, nos apartem da nossa família espiritual. Por quê? Porque se nós nos apartarmos da família espiritual, nós perdemos os benefícios da família. Amém? Você está feliz de fazer parte da família de Deus? Amém? Então é isso aí, irmãos. Os irmãos aqui é uma família abençoada. Amém? E muitas vezes nós ouvimos, né? Esses irmãos, né? Os irmãos que estão aí mais maduros na fé, que já estão há muito tempo na caminhada. Você ouve esses irmãos, mas por que, irmão, você prefere caminhar sozinho? Por que você não faz parte de uma igreja? E muitas vezes eles justificam. Eles falam, não, eu sou um crente melhor sozinho. Eu sou melhor do que todos aqueles irmãos da igreja, né? Eu sou melhor aqui na minha casa, eu não gosto de me envolver. Aqueles irmãos lá, só misericórdia. E esses crentes, eles se acham melhor que todo mundo, não é verdade? Mas eles não entenderam que eles nunca vão viver a vida com Deus plenamente. Eles nunca vão se sentir realizados sem fazer parte de uma família, sem estar aliançado a uma família. Você pode perguntar para um órfão, o que mais ele deseja na vida dele? É ter uma família. Você pode perguntar para uma pessoa que nunca conheceu a sua família. Ele pode ser uma pessoa bem-sucedida, ele pode ser uma pessoa que tem muitos bens, mas ele tem um vazio dentro dele. Por quê? Porque ele nunca conheceu a família dele. Ele não foi inserido em uma família. E não é diferente na família espiritual. Essas pessoas que caminham sozinhas, elas nunca vão se sentir plenamente supridas, satisfeitas. Por quê? Porque elas não estão inseridas em uma família. Elas nunca vão ser felizes completamente. Por quê? Porque sempre vai faltar algo na vida delas. Sempre alguma coisa vai estar faltando no coração delas. Que é o quê? É a família. É fazer parte de uma família. E glória a Deus que nós temos isso. Glória a Deus que nós hoje fazemos parte de uma família espiritual. Amém? Nós devemos entender que assim como a família é natural, a família espiritual tem as suas qualidades, seus defeitos, seus pontos fracos e seus pontos fortes, mas nem por isso ela vai rejeitar ou abandonar os seus irmãos. Nem por isso. Nós aqui, irmãos, nós cremos que nós fomos chamados para que todo aquele que entrar aqui seja amado, seja abraçado, né? E através da nossa vida, ele possa experimentar o amor de Deus. Aqui nós cremos que o amor de Deus se manifesta através da vida dos irmãos, amém? Então, isso é algo que nós temos de ponto forte, isso é algo forte aqui na nossa igreja, isso é algo forte aqui na nossa família, amém? Mas, eu não posso dizer das outras famílias, eu posso dizer da minha. A minha eu sei que é uma família abençoada, é uma família onde os irmãos são cheios de amor, são cheios de carinho, né? Eu essa semana fiz aniversário
E eu vi que os irmãos lá mandaram parabéns, irmãos. Aquilo é algo que a gente fica feliz, isso é algo que deixa o nosso coração alegre. Por quê? Porque você se sente amado. A pessoa dispor ali de um pedacinho do seu tempo no dia a dia, te dar os parabéns, isso é algo que alegra o nosso coração, não é verdade? Então, se você ainda não fez aniversário, você vai fazer, os irmãos também vão te dar parabéns, amém? E isso é algo que você vai se sentir feliz. Talvez é um pequeno gesto, mas é algo que você só tem. Por quê? Porque você faz parte de uma família. Se você não fizesse parte de uma família, você não teria isso. E eu me senti feliz por isso, amém? Então, outra coisa que as pessoas que fazem, né, não caminham com a família, e eu digo isso porque eu já ouvi várias vezes o pastor comentar isso. As pessoas, elas dão várias desculpas, né? Você vai perguntar para ela, irmão, vamos para a igreja, né? Vamos lá. E elas dão todo tipo de desculpa possível. E a maioria delas, elas falam que eu não preciso de ninguém para tomar conta da minha vida. Eu não preciso de ninguém para falar o que eu devo ou não fazer. E essa é uma visão errada, né? O pastor, ele está aqui para te dar uma direção, para te falar o caminho, mas a opção é sempre sua. Então as pessoas, elas têm uma visão errada disso, amém? Seu líder de célula, ele sempre vai te aconselhar a ir pelo melhor caminho, o seu pastor também, mas a decisão é sempre sua. Nós não estamos aqui, irmãos, para tomar conta da vida de ninguém. Nós estamos aqui apenas para abençoar a vida dos irmãos, apenas para mostrar para os irmãos qual é o caminho correto, amém? E as pessoas, e esses irmãos também, outra desculpa dele, não, a igreja tem muita pessoa hipócrita, os irmãos lá estavam fazendo um tanto de coisa errada até hoje, aí hoje está lá na igreja, é o santo e tal, e elas não aceitam isso. Irmãos, quando nós não aceitamos isso, que uma pessoa, ela nasce de novo, que o velho homem morreu, nós olhamos para aquilo que Jesus fez ali na cruz, e nós não valorizamos aquilo. E essas pessoas falando isso, elas estão tendo essa mesma direção. Elas olham e falam, não, o irmão ali, ó, nasceu de novo não. Até ontem estava lá roubando, até ontem estava lá metendo o pau nos outros e agora está lá na igreja. Mas a obra da cruz é essa. Deus transforma o pecador em salvo. E muitas vezes olhamos para a nossa vida e foi isso que Deus fez. Se você olhar para aquilo que Deus fez na sua vida, Ele te transformou. Não é verdade? Ou os irmãos nasceram santos? Eu não nasci. E eu acredito que todos nós pecamos. Mas ali na cruz, Deus nos perdoou de todo o nosso pecado. Amém? E essas pessoas, elas não acreditam nisso. Ou outras pessoas, que muitas vezes é a maioria delas, elas falam, não vou para a igreja, já me decepcionei muito com a igreja, já me decepcionei muito com o pastor, já me decepcionei muito com irmãos. E elas vão dando desculpas. Por isso, elas não estão aí hoje. Talvez você tenha orado e falado de Deus para pessoas que estão nessa situação. Você tem convidado e elas falam para você, não vou não. Olha, Humberto, não vou porque eu já me decepcionei muito. Olha, Vanessa, não vou não, deixa pra lá, o povo lá é tudo hipócrita. E é isso que tem acontecido, irmãos. É isso que as pessoas têm feito. Elas têm dado desculpas. Mas se nós formos olhar para a igreja do Velho Testamento, para a igreja de Atos, para a igreja primitiva, eles também passavam por problemas. Eles também passavam por dificuldades. Mas, irmãos, eles tinham uma vontade de estarem reunidos, eles tinham uma alegria no coração deles de se reunirem, de estarem juntos, de igrejar. Isso é algo que nós devemos resgatar da igreja primitiva. Isso é algo que você tem que ler aquilo tem que encher o seu coração de alegria, e você tem que falar, eu quero ser igual a esses irmãos. Nós vamos ler agora em Atos 2, versículo de número 41 ao 47, que diz assim: os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas.
Eles se dedicavam ao ensino e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente aos que iam sendo salvos. Amém, irmãos? Então aqui nós vemos o que? Aqueles irmãos se reuniam todos os dias. Aqueles irmãos, eles tinham alegria de estar com outros irmãos. Ali eles não tinham falta de coisa alguma, porque quando algum tinha alguma falta, o outro ia lá e ajudava. Quando o irmão precisava de alguma coisa, o outro ia lá, vendia suas propriedades e abençoava a vida dos outros. Isso, irmãos, mostra o que era a igreja primitiva. Isso nos mostra o que é ser igreja. É quando o irmão está precisando de alguma coisa, Deus levanta outro para ir ajudar. É quando alguém está com falta de alguma coisa, o outro vai lá e supre. É quando alguém precisa de uma oração, os irmãos vão lá e oram pela vida dele. É quando alguém está passando por um momento de dificuldade, o outro vai lá e ajuda. É isso que acontecia na igreja de Atos. E o mais interessante é que no final do versículo 47 diz: e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Irmãos, as pessoas olhavam para aquilo e elas queriam fazer parte daquilo, elas queriam entrar naquela família. E a Bíblia aqui fala que Deus acrescentava diariamente, pessoas eram salvas diariamente, aquela família crescia diariamente, irmãos. Amém? Então, uma das características de uma família é que ela tem que crescer. Tem que crescer. E aqui nós cremos que nós estamos crescendo, amém? Glória a Deus. Por quê? Porque nós somos uma família. E nós temos que resgatar esses valores da igreja primitiva. Nós temos que buscar aquilo que aqueles irmãos faziam. Nós cremos que a igreja do Senhor ela vai ser restaurada, amém? Nós cremos que os valores da igreja vão ser restaurados, amém? Por quê? Porque nós queremos que a igreja, ela é o corpo de Cristo, ela é a casa de Deus, ela é a sua família nessa geração, amém? Então são coisas que nós devemos resgatar, nós devemos buscar, nós devemos trazer isso para a nossa realidade, amém? Mas para nós fazermos isso, nós devemos entender isso, que a família não é perfeita, que os irmãos não são perfeitos, que nós não somos perfeitos. E é normal isso não pode ser nenhuma acusação na sua vida. Por quê? Porque o único perfeito que teve, ele veio e morreu na cruz por você, amém? Então você não é perfeito, glória a Deus por isso, porque se você fosse, irmãos, estava com a aureolinha aí na cabeça, amém? Eu não estou vendo nenhuma. Então, glória a Deus por isso. Pastor Aloysio, eles falam sempre uma frase que é muito interessante, né? Porque as pessoas aí fora, muitas vezes elas não estão em nenhuma igreja, porque elas falam que elas ainda não encontraram a igreja perfeita. Elas falam, não, eu não estou ainda em nenhuma igreja, eu estou procurando. Mas que igreja você está procurando, irmão? Estou procurando a igreja perfeita. E o pastor Aloysio, ele fala uma frase que é muito verdadeira: se encontrar uma igreja perfeita, não vá para lá, porque senão você vai estragar ela. Verdade, irmão, por quê? Igreja perfeita não existe. E se você encontrar ela, não vá para lá, porque você vai estragar, porque você não é perfeito. Então, para esses irmãos que muitas vezes estão procurando essa igreja, você fala para ele assim, ó, quando você for para lá, quando você achar ela, nem entra. Não entra dentro dela, porque senão ela vai deixar de ser perfeita. E muitas pessoas estão nesse engano hoje, irmãos. Eles estão querendo uma igreja perfeita. Uma igreja que não tem problema, uma igreja em que eles entram, não tem problema algum. Irmãos, não tem como encontrar isso. Por quê? Porque a igreja, irmãos, é onde os irmãos são tratados, é onde os irmãos são curados, é onde os irmãos estão ali num processo, né? É a noiva sendo preparada para o noivo vir buscá-la.
O nome já diz, preparada, não está pronta, está sendo preparada, está sendo moldada, está sendo transformada. Então não vai achar a igreja perfeita. Se você um dia procurou, você não deve ter achado porque você está aqui hoje, né? Então, nós não vamos achar. E muitas vezes, a nossa vida corrida, né? O estresse, a dificuldade, muitas vezes as nossas dificuldades de nos relacionarmos com pessoas, a falta de tempo, tem nos impedido muitas vezes de quê? De congregar, de estar na reunião dos irmãos, de estar junto, de estar mais presente, né? Hoje nós vemos que alguns irmãos faltaram, não estão aqui, às vezes a correria do dia a dia, né? Então, no passado, na igreja primitiva, essas coisas também aconteciam. Por isso nós vemos ali no livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo de número 25, diz assim: não deixamos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Então, se o escritor de Hebreus escreveu isso aí, deixou essa mensagem, é porque ele sabia que isso ia acontecer. Sabia que os irmãos não iam estar aqui hoje. Sabia que lá no passado, lá na igreja primitiva, os irmãos também estavam faltando. E ele já deixou um alerta ali. Não deixamos de nos reunirmos, como é costume de alguns. Ou seja, alguns tinham o costume de não se reunir. Eram os desigrejados. Eram os que queriam viver uma carreira solo. Amém? Mas, glória a Deus que os irmãos estão aqui hoje, amém? Glória a Deus que nós aqui fazemos parte dessa família abençoada, amém? E algo interessante que nós temos que entender é que as pessoas elas não conseguem viver por muito tempo sozinhas. Elas não conseguem cumprir o propósito eterno de Deus sozinhas, sem fazer parte de uma família, sem estar em uma igreja. Amém? Por quê? Porque a igreja é o abrigo espiritual. A igreja é o seu abrigo espiritual. Diz uma história, os irmãos já ouviram, o pastor já contou isso aqui, se os irmãos ouvirem, glória a Deus, vão ouvir de novo, a história do porco-espinho. Diz que na era glacial, as manadas ali de porco-espinho, eles estavam morrendo de frio, estavam tudo ali morrendo, e eles tiveram uma ideia de quê? De se reunir, todos ali se reunindo, juntinhos, para um aquecer o outro. Mas o que aconteceu? Os irmãos sabem que o porco-espinho ele é cheio de espinho. Então, na hora que encostavam no outro, o que acontecia? Furava. O espinho de um incomodava o outro. O espinho daquele, às vezes, entrava na carne do outro. Mas eles tinham duas opções. Ou ficava sozinho e morria de frio, ou se juntava. E às vezes o espinho incomodava um pouquinho, mas ali era aquecido, mas ali estava juntinho um do outro e não morria. E muitas vezes a nossa escolha é essa, irmãos. Ou nós aprendemos a viver com as particularidades uns dos outros, muitas vezes com as dificuldades uns dos outros, com o espinho de um dos outros, mas ali junto a gente está aquecido. Ali junto o calor de um aquece o outro. Ali junto o fogo que está no irmão passa para o outro irmão. E ali, irmãos, o mundo não consegue te vencer. O diabo pode até tentar, mas ele não vai conseguir te desestabilizar. Ele não vai conseguir te fazer cair. Por quê? Porque você está guardado. Porque você está junto. Porque você está ali aquecido, sendo pastoreado, sendo protegido, sendo edificado pelo seu pastor, pelo seu irmão, pela sua família. Então é isso que acontece, irmãos, na nossa vida. Nós devemos entender isso. Amém? Então, irmãos, nós cremos que quando nós fazemos parte de uma família, nós desfrutamos de muitos benefícios. Amém? E hoje eu quero compartilhar alguns deles com os irmãos. Amém? Então, quais são os benefícios de fazer parte da família de Deus? Primeiro benefício, na família de Deus, mantemos o fervor espiritual. Amém? Efésios 3, versículo 6 diz assim: a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Amém?
Então, quando nós nascemos de novo, quando nós nascemos espiritualmente na família de Deus, algo espantoso acontece na nossa vida. Porque nós recebemos o nome da família, nós recebemos a aparência da família, os privilégios da família, nós acessamos a intimidade da família, nós recebemos a herança da família, não é verdade? Então você vai conversar com o irmão da Manaim, você vai saber que ele é da Manaim, porque é o mesmo linguajar, é o mesmo falar, a forma é igual. E como nós vemos aí fora outras famílias, você olha e fala, esse aí é de tal lugar, esse aí é daquela família lá. Por quê? Porque recebe a herança da família, recebe as características, as particularidades, amém? Então, esse ponto é muito importante, que fala que nós recebemos o fervor espiritual da família. É muito gostoso quando você está lá na sua casa, né? Você está lá louvando, você está lá adorando a Deus, e você está ali, né? Adorando o nome do Senhor, é bênção. Mas irmão, quando você chega aqui na igreja, aí os irmãos começam a cantar, você começa a louvar junto com os irmãos, você pode, irmãos, estar até triste, você pode estar até ali num dia difícil, mas aquilo contagia você, aquilo enche o seu coração de alegria, aí você começa a louvar, aí você começa a adorar, você esquece dos problemas, você esquece das dificuldades. Por quê? Porque o fervor da família contamina você. E isso é algo, irmãos, que você só tem se você tiver uma família. Isso é um benefício que nós temos quando nós fazemos parte de uma família. Você pode ver um irmão que ele fica aí um mês sem vir na igreja, que ele fica, né, às vezes um tempo sem vir na igreja. Você olha para ele, ele está frio, está apático, está entristecido. Por quê? Porque perdeu o fervor. A brasa está apagada, a brasa está ali, né? Você pega um carvãozinho, quando você tira ele, os irmãos que gostam de churrasco aí, você pega um carvão, você tira ele do meio do braseiro, o que acontece com ele? Ele apaga. Mas quando você pega ele e joga no meio do braseiro, o que acontece com ele? Ah, irmão, incendeia. É a mesma coisa que acontece conosco. Às vezes o irmão está frio, ficou 1 mês, 2 meses sem vir na igreja, ele entrou aqui e é incendiado. Por quê? Porque recebe o fervor da família, recebe o calor da família, amém? Então esse é um benefício que tem só aqueles que fazem parte de uma família. Às vezes o irmão chega, está naquele dia difícil, aquele dia que tudo está dando errado, ele chega lá na porta, o irmão dos boas-vindas ou qualquer outro irmão, dá um abraço nele. Ah, irmão, ali já muda a vida dele, ali ele já se sente amado, aí ele já se sente que ele pode contar com aquela pessoa, ele sente que ele não está sozinho. Por quê? Porque ele vai entender que ele tem uma família, ele vai entender que ele não está só, amém? Segundo ponto, na família de Deus, recebemos bênçãos espirituais, amém? Mateus 18:20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles, amém? Jesus aqui, quando ele fala isso, Jesus está falando não de você no seu quarto, não de você lá no seu secreto, não de você fazendo as suas orações todos os dias, mas Jesus aqui ele está falando da reunião da igreja. Jesus aqui está falando da reunião da célula. Jesus está falando aqui da reunião dos irmãos. Ele está falando o quê? Onde estiverem 2, 3, 4, a igreja reunida. É isso que ele está falando, que ele está presente onde estiverem os irmãos reunidos. A unção, irmãos, ela se manifesta de uma forma maior quando a igreja se reúne. É uma bênção quando você está lá orando. Nós cremos que a unção de Deus é manifesta, mas quando os irmãos se levantam, quando os irmãos levantam um clamor todos juntos, a unção ela faz o quê? Ela é multiplicada. A unção ela é maior. A unção ela é mais poderosa. Por quê? Porque a família é toda reunida, é a família toda clamando, é a família toda ali no mesmo propósito. Quando você pega a sua família natural e você fala assim, olha, nós vamos fazer isso, né? Nós temos esse propósito, mas um só irmão ali, ele fala, não, concorda com você, nós vamos fazer isso, nós vamos comprar uma casa, um carro. Um só fala,
é mais difícil, né? Mas quando a família toda abraça aquele propósito, quando a família toda fala, não, nós estamos juntos, o que acontece? É mais fácil de conseguir. É a mesma coisa na igreja. Você está muitas vezes orando por alguma coisa, mas nós cremos que Deus está ouvindo a sua oração. Não pare de orar. Mas quando a sua família toda junta com você naquele propósito, e ela ora com você na mesma direção, irmãos, o poder é muito maior. Amém? E o salmista, ele entendeu essa verdade, que no Salmo 133, versículo de número 1 diz, como é bom e agradável, quando os irmãos convivem em união, é como óleo precioso, derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes, é como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Aleluia, irmãos. Então nós vemos aqui que ele começa dizendo como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. E ele termina dizendo que ali o Senhor concede a sua bênção. Então nós cremos que quando os irmãos se reúnem, ali Deus manifesta a bênção dele. Ali Deus derrama o favor. Ali o Senhor manifesta os milagres que muitas vezes nós temos buscado. Quando isso acontece? Na comunhão dos irmãos. Amém? Se você junta a sua unção que está sobre você com a unção do seu irmão, e o irmão com o outro irmão, é muita unção. É muita unção junta. É muito poder de Deus junto. Amém? Terceiro benefício. Na família de Deus somos protegidos espiritualmente. Eclesiastes 4, do 9 ao 12. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois estiverem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Amém? Então, irmãos, quando nós estamos na igreja, quando nós fazemos parte de uma família espiritual, nós recebemos uma cobertura. Nós estamos debaixo de uma cobertura espiritual. Amém? E isso faz toda a diferença na nossa vida. Aqui em Eclesiastes que nós vemos que é muito importante você fazer parte de uma família espiritual. E aqui ele compara com o cordão de 3 dobras. Né? Você pega uma corda sozinha, você vai tentar estourar ela, você pode até conseguir, mas junta ela com várias outras, 3, 4, 5 dobras, o que vai acontecer? Vai ficar mais difícil ainda. É a mesma coisa na nossa vida. Quando nós fazemos parte da família de Deus, quando nós fazemos parte de uma igreja, o que acontece? É muito mais difícil nós sermos atacados. É muito mais difícil o diabo conseguir nos vencer. O diabo conseguir nos derrotar. O diabo conseguir tocar em nós. Por quê? Porque nós estamos debaixo de uma cobertura. Você está guardado. Você está coberto. Amém? Você está sendo alimentado pelas palavras que são ministradas pelo seu pastor, pelo seu líder de célula, pelas pessoas que discipulam a sua vida. Amém? E isso nos torna cada vez mais difícil. Aquilo vai tratando das nossas fraquezas, tratando das nossas dificuldades. Amém? Por isso, irmãos, não tentem viver uma vida solo. Não tentem caminhar sozinho. A comunhão da igreja é a segurança espiritual que Deus tem para você. Amém? Por isso que nós aprendemos em Eclesiastes que o cordão de 3 dobras não rompe com facilidade. Amém? Quarto benefício, na família de Deus, desfrutamos da comunhão com outros filhos. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois do corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Um dos nomes dado à igreja é corpo de Cristo. Então talvez você possa não se sentir muito importante, né? Você possa falar, não, mas hoje eu não faço nada na igreja, hoje eu não atuo em nenhum ministério, hoje eu não estou servindo, mas não se senta menor ou maior por isso. A Bíblia diz que nós somos um corpo, e no corpo
cada um tem o seu valor. Pode ser a unha do dedo, mas ela tem o seu valor. Pode ser o dedão, o dedo, ele tem o seu valor. Então, irmãos, como você faz parte do corpo de Cristo, você tem o seu valor. Você está interligado com seus outros irmãos. Você está interligado uns com os outros. Então isso é uma bênção. Você tem que ter comunhão com seus irmãos, né? Você lembra da última vez que você foi tomar um café com algum irmão? Você lembra da última vez que você almoçou com algum irmão? Você lembra da última vez que você marcou um momento para estar com seus irmãos? Isso é importante. Por quê? Porque um dos benefícios da família é desfrutar da comunhão dos outros filhos. Então você tem que desfrutar da comunhão dos seus irmãos. Você tem que desfrutar da vida da igreja. Diga para o seu irmão assim: nós precisamos igrejar. Amém, é isso aí. Tem que igrejar, irmão. Tem que estar junto. Tem que manter comunhão. Por quê? Porque é assim que você vai ter intimidade com os seus outros irmãos. É assim que você vai ajudando os seus outros irmãos. Só o culto de domingo, muitas vezes, só a nossa célula, é pouco. É um relacionamento pequeno. Você tem que, assim que possível, né? Fazer o quê? Estar com seus irmãos. Igrejar com eles. Amém? Então, muitas vezes, nós temos o quê, né? Que explorar os talentos que Deus nos deu. Nós temos que pegar aquilo que Deus nos deu e colocar em prática. Amém? Nós temos aqui hoje os cursos da igreja, né? Às quintas-feiras nós temos os cursos. Os irmãos se formaram. Aí quinta-feira foi a última aula, se formaram no cursão. Glória a Deus pela vida deles. Amém? Nós sabemos aí que é um desafio estar aqui toda quinta, mas eles são vencedores, eles conseguiram. E ali nós cremos o quê? Que eles estão explorando, eles estão aprendendo mais e mais de Deus. Nós temos as células, que é uma oportunidade que você tem de estar em comunhão com seus irmãos. Nós temos os eventos, né, dos casais. Nós tivemos o jantar, né, dos casais aqui, irmãos, tinha acho que 27 casais. Glória! É uma oportunidade que nós temos de estar juntos. Então as oportunidades que nós temos que estar juntos. Nós temos que aproveitar. Amém? Então, isso é algo que você tem que fazer. Convida o irmão, muitas vezes é só: irmão, vamos lá tomar um café, vamos lá estar junto, vamos jantar amanhã, vamos almoçar lá. Por quê? Porque isso é importante para estreitar os laços. Isso é bom, isso é algo maravilhoso. Amém? Quinto ponto: na família de Deus, aprendemos com os irmãos mais maduros. Efésios 4:12, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Então é aqui na igreja, irmãos, que muitas vezes nós aprendemos com irmãos mais maduros na fé. Irmãos que muitas vezes já passaram por aquilo que você está passando, pela sua dificuldade. E às vezes você querer trilhar esse caminho sozinho, é mais fácil você receber um conselho do irmão que já passou por isso. Porque vai tornar a sua caminhada mais fácil, vai tornar a sua caminhada menos dolorosa. Então, nós só temos esse benefício quando nós estamos aliançados em uma família. Provérbios 12:5 diz: os pensamentos do justo são retos, mas o conselho do perverso, engano. O que eu quero falar com os irmãos a respeito disso? Que muitas vezes nós temos nos aconselhado com pessoas que não são sábias para nos aconselhar, com pessoas que não são cristãs, com pessoas que não são da igreja. E isso muitas vezes, como o escritor de Provérbios diz, como Salomão diz, são conselhos que muitas vezes vão te levar ao engano. Muitas vezes parecem bons, mas no final te levam à morte, à perdição. Então, irmãos, você tem que fazer parte de uma família. Você tem que estar aliançado a uma família. Por quê? Porque a família ela tem muitos benefícios para te dar.
A família, ela tem muito para acrescentar na sua vida. Não queira trilhar um caminho sozinho. Amém? Por quê? Porque lá na frente você vai se arrepender. Lá na frente você vai falar, meu Deus, estou sozinho. Quando o dia mal bater na sua porta, você vai falar, quem vai me ajudar dessa vez? Quem está comigo? Quem vai estender a mão para mim? Muitas vezes nós não teremos ninguém. Por quê? Porque estamos sozinhos. Deus, voltando lá para o começo, Deus nos criou para que nós vivêssemos em família. Para que nós fôssemos uma família. E o propósito de Deus é que essa família cresça cada vez mais. Não que ela diminua, não, mas que ela cresça. Então que nós possamos ser instrumentos de Deus para que essa família venha crescer cada vez mais. Amém? Assim como lá na igreja primitiva, assim como lá no livro de Atos, os irmãos iam acrescentando dia após dia. Por quê? Porque quando as pessoas olhavam para aquela família, eles viam que eles estavam alegres todos os dias. Eles viam que eles tinham comunhão. Eles viam que eles se importavam de um comer junto com o outro. Eles viam que nenhum ali tinha dificuldade. E aquelas pessoas falavam, meu Deus, como que esse povo vive desse jeito? O que eles têm? E eles queriam experimentar daquilo. Que as pessoas, quando olhar para nós, elas possam querer viver o que nós temos vivido. Que as pessoas lá fora, quando elas olharem para você, elas possam falar, nossa, aquele irmão, ele passa por problema, ele passa. Mas ele tira esse problema de letra. Por quê? Porque ele tem uma família. Porque ele tem irmãos que estão ajudando ele na caminhada dele. Amém? Então isso é algo, irmãos, que nós devemos entender. Isso é algo que você deve levar para o seu coração. Você deve agradecer ao Senhor todo dia por Ele ter te colocado dentro de uma família. Você deve agradecer a Deus todo dia que você não está caminhando sozinho. Amém? Os irmãos podem se colocar de pé? Amém? Os irmãos do louvor podem subir. Então, irmãos, para nós concluirmos, eu gostaria de deixar isso para os irmãos. Nenhum de nós deve viver isoladamente. Nenhum de nós deve viver uma vida independente. Precisamos estar em aliança com a nossa igreja. Precisamos estar em aliança com a nossa família espiritual. Nós vamos ter, semana que vem nós teremos o Arraiá, mas na próxima semana, no domingo dia 13, nós teremos aqui o batismo nas águas. Nós teremos aqui as pessoas que não fazem parte da família, vão se aliançar com a nossa família. Isso é um momento de quê? E que nós nos alegramos muito. Então, você deve se alegrar também com isso, né? O pastor na próxima semana, o pastor Rafael já vai dar as instruções de quando será o curso de batismo de novos membros. Então, se talvez você hoje não faça parte dessa família, que você possa fazer. Dia 13, no domingo do dia 13, você terá essa oportunidade. Não deixe essa oportunidade passar. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Que você possa agradecer a Deus nessa hora. Que você possa falar, Senhor, obrigado que eu faço parte de uma família. Senhor, obrigado porque eu colho os frutos, os benefícios de fazer parte dessa família. Que essa possa ser a sua oração nessa noite. Pai, nós te louvamos, Senhor. Pai, nós te agradecemos, ó Pai, porque hoje, ó Deus, nós somos filhos do Senhor, ó Pai. Nós temos um Pai que nos ama, nós temos um Pai que é zeloso, tão zeloso para com a nossa vida, que Ele nos deu uma família, que Ele nos deu irmãos, que Ele nos colocou, ó Pai, em uma família espiritual, aqui na terra, chamada de igreja, chamada de corpo de Cristo. Por isso, Pai, nós te agradecemos, ó Pai. Ó Deus, que nós estamos, ó Deus, aliançados com os nossos irmãos. Nós te agradecemos, Senhor, porque, ó Pai, nós temos, ó Pai, o fervor dos nossos irmãos. Nós te agradecemos, ó Pai, porque quando estamos tristes, Senhor, os nossos irmãos estendem a mão para nós e nos dão uma palavra de conforto e nos dão uma palavra que nos levanta. Por isso, ó Deus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos, ó Deus, por fazer parte desta família, Pai, e que o Senhor, ó Deus, possa nos conservar cada vez mais firmes, ó Pai, nesta família chamada igreja, em nome de Jesus. Amém, irmãos?
Nós vamos cantar um louvor agora, e que você possa cantar esse louvor, irmãos, com esse sentimento no seu coração, agradecido por fazer parte da família do Senhor. Amém?